Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje o meu convidado é o Roberto Gurgel, mais conhecido como Juba, o baterista da banda Blitz. Mas realmente eu preferia que você estivesse Alô, alô, meu querido amigo Bira, do canal Vida e Performance. Prazer estar aqui com você e responder algumas perguntas sobre a minha trajetória e sobre minha banda predileta, a banda Blitz, tá bom, querido? Valeu! Juba é um músico com vasta experiência. Além de ter vivido todo o cenário roqueiro dos anos 60 e 70, ele tocou em bandas icônicas do rock brasileiro como Joelho de Porco, Made in Brasil e Tutti Frutti. Já em 1982, Juba é convidado para participar de uma seleção de bateristas para substituir Lobão, um dos fundadores da Blitz, que estava saindo da banda logo após o estrondoso sucesso do primeiro disco da banda. Desde então, Juba toca com a Blitz, que se tornou uma das bandas pioneiras do movimento do rock brasileiro da década de 1980. Juba, conte para o nosso público como foram as suas experiências convivendo com grandes músicos e tocando nas noites de São Paulo nos anos 70. Bom, sobre os anos 70, né, quando eu comecei a tocar bateria em 1966, exatamente no lançamento do álbum Rubber Soul dos Beatles. E naquela época era uma dificuldade para se arrumar instrumentos, mas aí eu acabei montando uma sala de ensaio em casa e isso aglutinou todas as pessoas que gostariam de ser músico naquela época em São Paulo. Ou seja, aí começaram a aparecer milhões de bandas e na época a gente era muito influenciado pelas Power Trios, Cream, Jimi Hendrix Experience. Depois vieram Grand Funk Railroad e outras bandas maravilhosas, Led Zeppelin, Deep Purple. Pois é, a partir disso, a gente começou a montar na época bandas de baile, né? Na época era muito normal em São Paulo você tocar nos clubes. Existiam trocentos clubes que tinham uma programação toda semana. Aí eu montei várias bandas para poder trabalhar nesses clubes. A partir desse momento dos clubes, pintou uma coisa em São Paulo que foi a nossa Jovem Guarda, que foi os grandes eventos do Circo Militar no final de semana, né? As chamadas domingueiras, né? Que esse clube icônico lá em São Paulo, que cabiam 4.000 pessoas, eles colocavam 2 palcos e bombava naquela época. O clube entupia e só tocavam lá, tocavam as melhores bandas, os melhores músicos, iam as gatas mais lindas da cidade. Então foi um período maravilhoso que durou uns 5, 6 anos. E após isso eu entrei para o Made in Brasil. Depois do Made in Brasil, foi um prazer tocar com o Made aí 1 ano e meio, 2. Eu fui para o Tutti Frutti, que a Rita Lee tinha acabado de montar, tinha se desligado do Tutti Frutti, né? E meu querido amigo Luiz Carlini, grande guitarrista, me convidou para entrar no Tutti Frutti. Eu entrei. Após o Tutti Frutti, eu fui para o Joelho de Porco, que para quem não conhece foi também uma banda histórica no Brasil, né? Eu gravei aquele álbum que foi divulgado pela Som Livre e o Joelho de Porco, que era uma banda assim só conhecida em São Paulo, explodiu no Brasil inteiro, né? Após o Joelho de Porco, eu comecei a tocar com tudo quanto é artista, né? Fábio Júnior, é mais fácil dizer com quem eu não toquei, e também a gravar em estúdios. Existia um estúdio em São Paulo chamado Estúdios Reunidas, que a gente gravava para artistas que usavam pseudônimos em inglês, né? Tinha esse hábito em São Paulo naquela época. Então a gente gravava dia e noite e dia lá no prédio da Gazeta em São Paulo. Juba, fale para nós sobre o episódio de quando você recebeu a ligação em São Paulo para ir ao Rio de Janeiro fazer o teste para substituir o Lobão na Blitz. Bom, quanto ao episódio da minha entrada com a Blitz, como eu já havia dito, nessa época, depois de Made in Brasil, Tutti Frutti, Joelho de Porco, isso eu saí do Joelho, era 1980, aí voltei a fazer trabalhos esporádicos em bares e clubes e tal. Até que eu recebi um telefonema dizendo que havia saído um baterista aqui na época praticamente desconhecido, chamado Lobão, e que havia saído de uma banda que estava estourada nas rádios, chamada Blitz.
Eu estava tocando em São Paulo, recebi o telefonema, fiquei meio em dúvida porque eu teria que ir de automóvel e eu ia trabalhar até as 3h30, 4 horas da manhã daquela noite. Fiquei em dúvida, mas depois que o cara falou que a banda era muito boa e estavam pagando um cachê espetacular, eu resolvi pegar a estrada, viajei a madrugada inteira para chegar lá, onde era o teste, que era na EMI Odeon. Cheguei lá, tinha um monte de bateras lá fazendo teste, porque o trabalho era muito bacana. Eu só sei que depois de algumas horas aguardando, fui fazer o teste, eu vi que a rapaziada gostou de mim, mas as meninas me odiaram, porque na época eu já tinha uma certa calvície, e elas estavam esperando um príncipe para tocar na bateria, e nada mais natural, elas eram gatinhas, tinham 16, 17 anos. E aí o Evandro chega pra mim e fala: pô, cara, a gente gostou muito de você, mas você poderia esperar uma semana pra gente dar uma resposta, porque a gente quer fazer a cabeça das meninas. Bom, passou uma semana, Evandro me liga: e aí, Juba, tudo bem? Vamos nessa? Eu falei: porra, tô dentro. Só que tem um pequeno problema. A gente quer que você, nesse primeiro ano, só toque com boné pra esconder a calvície. Eu, como nunca tive um ego inflamado, falei: ok, vamos trabalhar, tô dentro, eu topo. E estou até hoje há 38 anos com a Blitz, adoro trabalhar com a banda, a gente tem uma trajetória muito bacana, com filmes, shows internacionais, a gente viaja o Brasil o ano inteiro e a gente tem prazer mesmo em estar na estrada e em cima do palco. Juba, a década de 80 foi marcada pela explosão do rock nacional e grande exposição na mídia. O que passava pela sua cabeça naquele momento, participando de especiais na TV e do primeiro Rock in Rio de 1985 tocando com a Blitz? Realmente, quando eu fui fazer o teste com a Blitz em março de 82, para vocês terem uma ideia, só a Blitz havia estourado nas rádios, porque as gravadoras naquela época não acreditavam em bandas. E com a explosão da Blitz, eu me lembro na EMI Odeon, no estúdio 1, estava fazendo teste Paralamas, no estúdio 2, o Legião Urbana, e no estúdio 3, o Barão Vermelho, para você ver a importância que foi essa explosão musical da Blitz nos anos 80, né? Arrastou um monte de bandas maravilhosas, né? Titãs, Kid de Abelha, Paralamas, Legião, realmente foi uma loucura. A partir desse momento, a Blitz começou a fazer grandes shows no Brasil inteiro. Então, a Blitz tinha uma filosofia muito bacana, que gastava muito dinheiro nas produções e queria fazer um espetáculo muito bem produzido, né? A Blitz foi, nos anos 80, para quem não sabe, uma espécie de Cirque du Soleil, né? Levava cenários grandiosos, a produção era fantástica, que comia praticamente metade do nosso cachê, e a gente começou também a fazer shows em estádios de futebol, o que dificultava muito naquela época, porque naquela época só tinha som adequado para grandes espaços no Rio e São Paulo. Então você imagina você fazer Norte e Nordeste, tinha que pegar um caminhão daqui do Rio para fazer Fortaleza, Maceió, Aracaju e por aí vai. Então o custo era muito alto, mas o fato é que a Blitz ter feito essa opção de investir em grandes espetáculos marcou muito, e eu acho que a gente colhe esses frutos até hoje, né? Quanto a fazer o primeiro Rock in Rio, foi uma maravilha, porque na época o Rock in Rio você fazia 2 shows na mesma semana, né? Então tocamos no que seria o palco Mundo, no palco principal, e foi simplesmente sensacional, porque na época os camarins dos artistas nacionais e dos internais eram praticamente integrados, né? Então a gente pôde conviver, conversar com vários artistas que fizeram naquela época, o Yes, Rod Stewart, Nina Hagen, B-52 e outras maravilhas que tocaram lá no Rock in Rio 85. E a Blitz já realizou 4 shows no Rock in Rio, né? A gente fica muito feliz de sempre ser convocado para fazer participações ou fazer nosso show sozinho, como aconteceu no palco Sunset agora em 2017. Ou seja, os anos 80 para o rock and roll nacional foi simplesmente uma maravilha.
Entre idas e vindas, a Blitz retornou às atividades em 2006 e não parou mais. Fale um pouco sobre esse novo momento da banda. Como eu já disse, a banda explodiu em janeiro de 82 e eu entrei em abril de 82. Estamos completando esse ano 38 anos na estrada. Houve uma interrupção quando a Blitz, na primeira vez, terminou em 86 e foi até 94, 8 anos de interrupção, porque nesse momento o Evandro partiu para a carreira solo, a Fernandinha Abreu, que como cantava na banda, também partiu para a carreira solo, e a partir de 94, um show icônico aqui na Praia do Arpoador, que deu mais de 100 mil pessoas, a gente chegou à conclusão que a gente realmente tinha que continuar, porque havíamos conquistado um novo público, né? Das pessoas que assistiram a gente em 82, os pais disseram para os filhos, olha, o show da Blitz é legal, e a gente teve essa comprovação exatamente nesse show de 1994, e graças a Deus estamos até hoje, em 2020, com a banda na estrada, com vigor, oxigenada e nos dando prazer a cada final de semana. Nós temos um amigo comum, que é o Edu Henning, do Clube Big Beatles aqui de Vitória, no Espírito Santo. Fale um pouco sobre a sua paixão por Beatles e sobre a sua coleção de discos. Bom, como algumas pessoas sabem, eu sou bitomaníaco, né? E sou muito amigo do querido Edu Henning aí de Vitória, que tem essa banda sensacional, o Big Beatles, né? Bom, eu desde 1962, quando tocou Love Me Do nas rádios, me apaixonei pela banda, a ponto de encher o saco da minha mãe e falar, quero ir no conservatório aqui na Pompeia aprender a tocar bateria. Cheguei lá com um par de baqueta embaixo do braço, falei pro cara do conservatório, olha, eu quero tocar igual o Ringo. Aí o dono falou, aqui no conservatório você vai tocar melhor que o Ringo. Ou seja, né, pegou a todos nós, né, os Beatles, com aquela trajetória brilhante, né, com aquelas músicas de 1963, 64, 65. E eu frequento, né, as Beatles Week que eu posso, né, quando eu não estou com compromisso com a Blitz. Eu sou um cara que coleciono absolutamente tudo sobre os Beatles, né? Vou até dar um panorama aqui para vocês, ó, sobre as coisas a mais, como esses box novos dos Beatles, do álbum branco, que saíram aqui, são os vinis, né, americanos. Aqui nós temos, aqui tem um Sgt. Pepper's box que saíram, né? E muito, olha, a caixa de vinil mono, caixa de vinil estéreo, CD mono, CD estéreo, o DVD dos Beatles ao vivo, os compactos, olha que beleza. Ou seja, né, a gente tem um prazer, né, de colecionar isso, porque foi a trilha sonora da minha vida, né. Eu tive até o prazer, uma vez eu fui gravar em Abbey Road, uma banda chamada All You Need Is Love, e um dia fui tirar foto na casa do Paul de manhã cedinho, acabei tendo a sorte de encontrá-lo na rua, lá na Cavendish Avenue. Ele estava sem segurança, não deixou fotografar, mas foi extremamente simpático e foi um presente esse encontro com o músico mais famoso do século XX. É isso aí. Juba, por fim, fale sobre seus futuros projetos pessoais e sobre seus próximos planos para a Blitz. Bom, quanto aos planos futuros da Blitz, claro, a gente quer continuar na estrada, né? Afinal de contas, completamos 38 anos e para vocês terem uma ideia, o ano retrasado, acho que foi um dos anos mais importantes da vida da banda. A gente lançou o nosso último álbum, Aventuras 2, fomos indicados para o Grammy Latino, depois fomos convidados para fazer um show só da banda no palco Sunset do Rock in Rio, foi simplesmente fantástico. E o ano passado a gente finalmente tivemos pronto o nosso tão esperado filme, contando sobre toda a trajetória da banda e tudo o que a banda foi precursora, com aqueles grandes shows em estádios de futebol, as matinês para as crianças, roupa Blitz, álbum de figurinha Blitz, ou seja, tudo que a gente fez desde 1982, né? Olha, eu recomendaria e gostaria que vocês seguissem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e lá vocês vão saber mais sobre a banda, tem informações, vai ser um prazer
receber vocês lá nas nossas redes sociais. É isso aí. Bira, foi um prazer participar do seu programa Vida e Performance, tá bom, querido? A gente se vê. Valeu, tchau, pessoal!